Boa noite, irmãos. Neiva, está ouvindo? Lobato, está ouvindo, Lobato? Nós rogamos ao Divino Mestre as bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Num agradecimento em primeira mão pela assistência que está conosco aqui. E nós estamos aqui hoje para refletir mais uma vez sobre os ensinamentos do Divino Mestre Jesus pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E agora estamos com um livro que segue essas instruções. Emmanuel faz isso no livro Caminho, Verdade e Vida. E, na verdade, esse processo de conhecimento que a gente precisa ter, ele é muito necessário a todos nós que estamos hoje na disposição de continuar, dar seguimento ao trabalho anterior. Lá, quando Jesus vem despertar na humanidade essa necessidade do trabalho vivente, permanente, consistente nosso. Porque nos parece que o cristianismo, e lá no primeiro momento nós vamos constatar já essa diferença, o cristianismo ele está sendo vivido ainda por nós, mesmo pelos espíritas hoje, pelas religiões que se seguem por este mundo afora, ele está sendo vivido por fora. Nós estamos trazendo informações de outras pessoas, nós estamos fazendo o trabalho que outros deixaram pronto. A nossa proposta para o estudo de hoje é o nosso trabalho, porque a lição é exatamente trabalho. Emmanuel traz isso do Evangelho. João, no capítulo 5, versículo 15, ele fala o seguinte: e Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até hoje, e eu trabalho também. E Emmanuel, percebendo estas informações que estão lá, é uma lição maior. O capítulo 5, ele tem bastante conhecimento a respeito desse procedimento nosso, da humanidade, na necessidade que estamos tendo de trabalhar mais, sabendo servir. E Emmanuel traz para nós, nessa informação, ele diz o seguinte: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, em todos os recantos dos trabalhos do mundo. Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. Parece lógico, pelo que nós estamos vendo hoje na incompreensão do mundo. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Essa inconformação nos parece próxima de nós, nas nossas atividades ou não? Já tem alguém aí que está fora disso, já está na sua profissão com muita dedicação e trabalhando para servir? Se está, o caminho é esse mesmo, diz Emmanuel. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Tem a ver com nós também, essa outra informação de Emmanuel para nós aqui, trazendo lá de João.
é o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Nós ainda estamos tendo a disposição de conservar em nós esses costumes. Inútil porque, se a matéria precisa de esse esforço de trabalho realmente profissional para ganhar o sustento que nos mantém por aqui, é lógico. Mas ele diz aqui, no primeiro momento da lição, trabalhar para servir. E ele vem mais aqui, ele tem uma lição aqui também que é interessante, ele fala que o trabalho, Jesus trouxe o trabalho para nós, para nos erguer desses costumes anteriores. Mas vamos observar um outro ponto, para que se aproxime um pouco de nós. No Evangelho, nesse capítulo que citamos aqui agora, está lá o trabalhador que é descuidoso. O trabalhador que não leva a sério o seu trabalho e que ao final do dia ele vê sua plantação desteorada pelo mato, pelos insetos. E aí diz, perdi meu dia. Isso está no Evangelho, essa informação para nós. Nós, em muitos casos, nós também falamos assim. Quando já estamos assim, passando dos 80, não é? Por quê? Quando a idade alcança um pouco mais essa distância da juventude, ontem a Neiva frisou bem aqui a juventude, essa força danada que tem do jovem para resolver e cuidar das coisas, não é? Mas quando a gente passa dos 80, não, Lobato, a gente parece que fica um pouco menos forte, não? Parece que está um pouco cansado. E nesse ponto é que nós estamos relaxando também. Porque olha só, na infância, o Chico, que é um exemplo de pessoas para nós aqui no nosso meio, o Chico na infância, outro dia a Neiva nos lembrou aqui numa palestra dela também, que aos 6 anos, 7 anos de idade, ele precisou fazer um trabalho difícil para algumas pessoas. Por exemplo, lamber feridas. Vocês ouviram daí? Está ouvindo o que é que eu falei, Neiva? Foi isso mesmo, não é? Lamber ferida. Olha que trabalho foi arrumado para o Chico, quando era criança. Mas é interessante que o tempo andou e o Chico trabalhou o tempo todo, mas depois de 90 anos, quando desencarnou, ele necessitou ficar 48 horas aqui no corpo, velando o corpo, para que a assistência de milhares de criaturas que estavam sendo resgatadas do limo da terra, pela luz que vinha atender a Chico Xavier. Então, de criança à idade maior, não tem exceção para que tenha a necessidade do trabalho servindo. A Neiva traz também, ontem ela trouxe uma informação interessante para nós, ela falou de Saulo de Tarso. E aquele jovem romano que a gente conhece a história dele, ele não foi um trabalhador negligente, não, ele era muito forte no seu trabalho. Ele fez o trabalho com toda a disposição que precisava ter. Ele era trabalhador, de fato. Então, não foi por falta, por preguiça de Saulo, que ele demorou muito para aprender a lição, não foi. É porque simplesmente lhe faltou a compreensão. Quando nos falta a compreensão de quem somos, a compreensão do nosso trabalho, dos nossos deveres com o trabalho e com o mundo que nos abriga agora, com o que estamos recebendo do Cristo que nos ama, aí sim, aí a gente retarda o nosso aprendizado e deslecha com a nossa lavoura e por isso vão ser destruídas pela seca, pela chuva de excesso, pelos vermes que comem.
Esse é o trabalho nosso, da humanidade presente, do espírita, por exemplo. Mas também nós temos outras informações que podem nos alcançar melhor para engaixarmos dentro desse proceder de informação de hoje a respeito do trabalho e da necessidade de servir no trabalho. É o verso também, sexta-feira, quem esteve aqui ouviu, ele trouxe Eurípides Bassanufo. Olha só, quem ele vai buscar para nos trazer para a nossa lição, que precisamos hoje dela. Eurípides, ele estava aqui no Brasil, na época da febre espanhola, que assolou por aí, as notícias por aí, os jovens até é possível que saibam disso, mas os mais vividos um pouco, é possível que tenham conhecimento disso. Ele estava acabou contraindo a febre, porque ele só tinha ele que tratava daquilo naquela região lá, ninguém mais. A ciência estava um tanto atrasada, não tinha vacina ainda para naquele momento lá. Mas ele tratava da febre, mas ele foi acometido por ela. E nós só queremos comparar a disposição do trabalhador consciente, que trabalha para servir. Quando ele está lá bem difícil, já a situação dele estava muito complicada, chegou um mensageiro divino e fala para ele: Eurípides, olha só, duas chances para você. Você pode continuar seu trabalho aqui ajudando esse pessoal que está precisando aqui, é muito bom. Você já vem fazendo há tempo, porque na região ele já era conhecido como trabalhador de fazendo essas coisas para o povo. Mas tem um trabalho que você deixou ele começado no mundo espiritual. Quer ficar para continuar o daqui ou quer ir para dar continuidade o de lá, terminar o de lá? Ele não teve dúvidas. Eu vou. E naquele instante ele já foi para o mundo espiritual. E no mundo espiritual o que faz? Eurípides Bassanufo, nós temos notícia dele hoje, trabalhando no hospital, porque era isso que ele tinha começado lá para fazer, um hospital no mundo espiritual, para atender as criaturas daqui que chegam desprevenidas, sem recurso na bagagem, porque o seu trabalho aqui não foi suficiente para adquirir os recursos que carecem, num mundo desconhecido, num mundo onde a alma é que pode conviver, num mundo onde a espiritualidade não tem roupagem grosseira, aonde lá nós não podemos usar o dinheiro que às vezes arranjamos fácil por aqui, nem também podemos burlar o tempo que a gente dispensa no trabalho que agora é nos oferecido para cá. Mas ele foi lá e fez esse hospital, e hoje esse hospital atende muita gente. E agora, Inácio Ferreira, que está por lá também, está dizendo que lá nesse hospital, quem dá mais dificuldade, quem leva mais dificuldade, dá mais trabalho por lá, são os espíritas. Olha que coisa! Os espíritas dão mais trabalho no mundo espiritual para quem cuida disso do que os próprios outros aí. Olha. E aí nós vamos lembrar também de uma outra informação, porque o nosso tempo hoje ele é reduzido, ele é um pouco menos, então a gente tem que ir fazendo essas informações. Mas se tiver dúvida no que nós estamos falando, alguém pode levantar a mão e a gente volta ao assunto aí. Se não tiver conferido, ou se não tiver fechado o entendimento ainda, a gente volta ao assunto. É só que nós precisamos falar também de um outro processo nosso, que é carente para que nós aprendamos a fazer e nos dispomos a fazer dele, que é o trabalho espiritual. Jesus, quando fala no seu evangelho que cuida do corpo e da alma, muitas vezes a gente pensa, mas não compreende o que é aquilo que ele está falando, não. André Luiz é um desses, e ele por isso traz, no seu primeiro livro que ele faz, que é o Nosso Lar, ele traz uma notícia excelente para nós. Ele desencarna um homem também trabalhador, médico,
Era caridoso também, dava consulta gratuita, como o nosso irmão Nivaldo dá por aqui para nós. Algumas assim que tem por aí, tem muito médico bom no mundo, né? Eles fazem um trabalho, doutor Ronaldo, se a gente precisar dele, ele atende qualquer hora. Então é assim, são pessoas boas. O André Luiz foi isso também, mas ele conta, é ele quem fala lá no seu livro. Desencarnou e foi para uma região muito sofrida, escura, e lá ele teve que beber lama porque tinha sede. A água que encontrou era lamacenta e ele bebeu a si mesmo. E acabou comendo umas folhinhas que fala que é grama, porque precisava comer, que tinha fome. E aí como fica a nossa condição de espírito? Se somos ter espírito, para que comer, para que ter sede, não é? Quando a gente não conhece, a gente confunde as coisas. Mais ou menos o que a gente faz por aqui no nosso trabalho. A gente não compreendendo o valor que é a oportunidade de trabalho, nós queremos mudar de profissão, nós queremos deixar de seguir a rotina de um trabalho, a necessidade que tem o seu empregador, quem lhe deu o trabalho, da sua presença e da sua disposição de servir naquele trabalho, ou seja, o seu trabalho que tem que ser feito, servir trabalhando. Então André Luiz ficou naquela dificuldade, mas foi resgatado pela misericórdia divina, como todos nós aqui fomos, por isso estamos aqui agora. E ainda seremos, muitas vezes, está lá o doutor Inácio, quem sabe pode nos socorrer daqui uns dias, quando a gente chegar meio destrambelado por lá, se for, o dia que nós podemos alcançar esse espaço que está hoje o nosso lar, porque antes de chegar ao nosso lar, nós temos a partir de nós mesmos um umbral bastante crescido e também muito confuso e cheio de oportunidades especiais para as almas que não aprenderam a convivência da vida. Mas André Luiz é resgatado e é atendido, bem cuidado, mais de um ano ele ficou fazendo, sendo atendido, recebendo benefícios, e ficou melhor, e já estava se encontrando forte, já sadio, já estava com disposição de trabalhar. E aí falou para Clarencio, que era o seu orientador, a quem tinha lhe resgatado, que já estava precisando de dar sua contribuição, porque ele já tinha recebido muito por lá. Aí ele disse, na verdade você já recebeu, tem recebido muito, né? Tem alguém pedindo por você aí. Ele disse, minha mãe, não é? Aí ele falou também, mas naquelas 6.000 receitas que você deu por aí, sem muita disposição, só para se ver livre às vezes, dessas 6.000, umas 15 ou 16 estão lembrando de você e pede por você. E essas aí são a assistência que você está tendo por aqui, mas de você mesmo não está com muita coisa não. Mas eu preciso trabalhar, então você vai ter que aprender a trabalhar. E André Luiz nos conta, porque também foi dito a ele, o dia que nós aqui embaixo, aqui na terra, recebemos um diploma, seja ele qual for, lá no mundo espiritual, abre-se uma ficha de trabalho, de serviço, cada um de nós, na nossa profissão. Olha que coisa interessante, eles são cuidadosos, não é? A gente pensa assim, parece que o mundo espiritual é fora, é longe de nós, é desconhecido sim, porque nós não estamos ainda esforçando-se para conhecer, não estamos nos esforçando, mas ele não é descuidoso conosco não, ele sabe quem é o Barata, ele sabe quem é o Giovanni, sabe quem é agora uma alma boa, que está aqui o Roberto filmando nós aqui, para mandar para o mundo as coisas que a gente não quer que saia, igual, né, Ivan? Mas assim, nós estamos nesse processo, parece mesmo que ainda é inconsciente. E André Luiz diz isso claramente. Mas quando lhe é dito que ele não tinha condição de executar o seu trabalho,
ele questionou também, foi esclarecido. Mas sabe como é que ele começou lá no mundo espiritual a fazer o seu trabalho? Ele era médico aqui, tinha sido médico, e um bom médico também. Mas ele foi começar limpando o chão. Pegou um rodo, um pano, uma vassoura e um baldinho d'água para esfregar o chão, limpando por onde as pessoas iam passar, lá no hospital. É assim que ele começa o seu trabalho no mundo espiritual, após o seu desencarne, nesse fantástico atendimento que recebeu por lá. Nós temos disposição de hoje, se a gente precisar fazer isso, fazer. Nós já estamos pegando um papelzinho que a gente encontra por ali, jogado na rua, uma barganha de cigarro que está acesa pertinho de uma coisa ali, que a gente possa pisar nela para ela não incendiar o mundo, como está agora. Se a gente já está com disposição de ver estas pequenas coisas que estão à nossa frente no cotidiano do dia, é possível que lá no mundo espiritual nós também tenhamos a disposição de pegar no rodo para limpar o chão. Agora, falar disso porque numa lição dessa aqui que fala de trabalho, Jesus não falou que tem que cuidar do corpo e da alma? O nosso trabalho é para cuidar só do corpo? Não, é necessário que cuide sim, senão não aguenta o taco, não, é pesada a vida, não é? Mas a alma é sobrevivente, o espírito é eterno, é essa coisa que vive sempre, que nós nem sabemos quem somos ainda, não descobrimos em nós o valor que é cada um de nós está presente, por exemplo, numa reunião desta, nesse instante que estamos aqui. Qual é o trabalho de cada um de nós aqui hoje? Será que eu já pensei, ao sair de casa eu digo, olha, eu vou lá para o centro hoje e eu vou estar à disposição de Jesus, dos seus trabalhadores que estão lá, para assistir aquelas criaturas que vão e precisam de mim. Pensei. Se não pensei, meus irmãos, começamos a pensar agora, porque nós somos eles, aqueles que Jesus convidou para cá hoje. Não é por acaso que estamos reunidos aqui, não. Nós estamos aqui por puro compromisso. Compromisso é o nome. E a responsabilidade disso, de quem são? São dos trabalhadores que são convidados. Lá na parábola do Senhor da vinha, está dizendo, os últimos trabalhadores que foram convidados e tinham disposição de trabalhar, foram os primeiros que receberam como primeiras as orientações para continuarem a sua lida no dia seguinte. Mas os que pegaram cedo já cansaram, não fizeram foi reclamar do Senhor porque tinha adiantado as suas informações lá. Pensavam só no recurso material, no din-din que estava recebendo para a sua manutenção. Mas, na excelência do trabalho, no servir, que é as oportunidades de trabalho, tinha sido esquecida já no final do dia. Daqui uns dias, são poucos dias talvez, eu tomara que para mim sejam poucos, porque o mundo está ficando quente por aqui, pode ser que eu tenha um lugar mais reservado por lá, talvez mais fresquinho, mas se não for, não tem problema não, mas eu estou falando assim, vocês podem demorar mais tempo se quiserem, 100 anos para cada um de vocês aí, tá bom? Se tiver, pode ficar. A vida é eterna. Só que o desgaste do corpo chegará, como chegou para mim, para todos vocês jovens que estão aí. Pode pensar que é bobagem que nós estamos falando da vida espiritual, que a gente vai desencarnar amanhã. Nenhum de nós tem certeza se vai estar nesse corpo que está aí sentado agora, amanhã cedo. Ou alguém já sabe que amanhã vai estar com esse corpinho aí. Se não sabe, hoje à noite façam o seu trabalho de reflexão.
No Evangelho, Santo Agostinho diz para nós que ele fez um trabalho bom. Ele, todas as noites, quando ele ia deitar, ele pensava no que ele tinha feito. Se era de bom, se era de ruim. E no dia seguinte, ele tinha um cuidado para não mais fazer aquelas coisas que não tinham dado certo ou tinham prejudicado alguém, para fazer só as que fossem melhorzinhas, porque ele se sentia bem fazendo assim. Uma boa noite de sono, um bom trabalho e muito obrigado para vocês.